Olá, vamos iniciar então a nossa gravação para as provas de recuperação. A aula primeira será sobre filosofia da ciência e tecnologia. Iniciamos a nossa aula com uma pequena história do filme Alice do País das Maravilhas. Desta história, quando Alice encontra com o gato e de repente ela pergunta: qual o caminho que eu devo seguir? E o gato responde: onde você quer chegar? Bom, se você não sabe aonde você quer ir ou onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Esta resposta do gato, ela tem sido frequentemente utilizada para exprimir a opinião de que os cientistas não sabem para onde o conhecimento está nos levando, ou para onde o conhecimento está levando a humanidade. E além disso, os cientistas não se preocupam muito com esta questão. Para onde estamos indo? Os valores que a ciência trabalha são valores intelectuais, não valores éticos, mas ela pode contribuir para tornar o homem mais consciente das consequências dos seus atos. Nós estamos então falando sobre caminho. E a palavra caminho para a gente na filosofia, ela significa método. Então, a nossa reflexão sobre filosofia da ciência inicia quando nós queremos descobrir qual é o método para chegarmos a um tipo de conhecimento seguro sobre alguma coisa. Quando eu procuro um método, eu percebo que existe mais de uma alternativa. Existe mais de uma forma de se pensar método e caminhos. Primeiro, eu tenho aquelas pessoas que possuem um senso comum, ou seja, um conjunto de crenças de modo espontâneo, que não são críticas, que não colocam em questão aquilo que elas acreditam, mas não é porque estas pessoas não possuem uma criticidade ou uma maneira crítica de pensar a vida que eu tenho que desprezar esse tipo de conhecimento. Esse tipo de conhecimento, querendo ou não, ele é uma tentativa de resolver algum dos nossos problemas do dia a dia. O senso comum, ele é utilizado não só para resolver os nossos problemas simples, mas ele busca resultados criativos ou respostas criativas, muitas vezes fantasiosas, claro, porque falta a cientificidade, falta um olhar crítico do cientista para procurar uma verdade que pode ser confiável. Por exemplo, a convicção da imobilidade da Terra e do movimento do Sol em volta dela. Muitas pessoas acreditam que a Terra ela está imóvel, porque o senso comum nos ajuda a perceber o seguinte: de repente nós estamos parados observando o Sol e o céu e percebemos que o Sol faz um movimento. Todos os dias temos percebido que o Sol faz o mesmo movimento. A lógica do senso comum é: o Sol está se movendo em volta da Terra. Mas nós já conseguimos responder e ultrapassar esta questão, porque nós sabemos que é a Terra quem faz o movimento em torno do Sol. Por isso, a ciência ela precisa ser trabalhada com algumas características específicas. Por exemplo, o senso comum trabalha com questões particulares e a ciência trabalha com questões gerais. Vamos dar um exemplo. Questões particulares, que são as questões do senso comum. É quando eu tenho pequenas amostras da realidade. Por isso, muitas vezes, estas amostras são imprecisas. Elas são pouco rigorosas. Eu preciso de mais rigor nas observações que eu faço. Por isso, quando eu pego o pensamento científico, ele já traz uma ideia de uma generalidade, ou seja, leis científicas,
valem para todos os casos que se assemelham ao caso observado. As leis científicas, então, elas são sistemáticas, segue uma ordem correta. Elas são controladas. Além de serem sistemáticas, eu posso controlar através da experiência aquilo que eu estou fazendo para que eu chegue na conclusão que eu espero chegar. E pela experiência que eu tenho em fazer ciência ou seguir o método, eu sei que eu posso chegar a algumas conclusões gerais. Por exemplo, que a água é uma substância composta de hidrogênio e oxigênio. Quando eu chego à conclusão de que a água é composta por hidrogênio e oxigênio, eu então posso pensar que toda a água é formada assim. Eu tenho um pensamento geral. Eu não tenho apenas a amostra de uma água ou de uma substância, mas eu tenho um pensamento que abrange todos os tipos de conhecimento que se assemelham a esse. Outra diferença do senso comum para a ciência é a questão da subjetividade. Ou seja, o conhecimento do senso comum, ele é subjetivo. Ele depende do ponto de vista individual, subjetivo, que é do sujeito, ou seja, da pessoa. E muitas vezes aquilo que nós estamos experimentando pode variar de pessoa para pessoa. Por isso que o sentimento ou a observação subjetiva, ela está sendo condicionada, levada a uma ideia de subjetividade, ou seja, isso que eu estou observando aqui é algo meu, é a forma que eu observo o mundo, é a forma que eu penso isto que eu estou falando aqui. Por exemplo, reconheço o valor profissional de uma pessoa e esta pessoa me causa antipatia. Por eu ter uma antipatia, não gostar muito dessa pessoa, pode ser que o sentimento que eu tenho por ela faça com que eu pense que ela também não seja uma boa profissional. Não sei separar muito as coisas. O meu sentimento, a minha subjetividade é capaz de falar mais forte do que aquilo que realmente eu sei que está acontecendo ou que a pessoa é boa no que faz. Por outro lado, a ciência trabalha com questões objetivas. Ou seja, a ciência, ela não toma partido. A ciência não é de fulano ou de ciclano. Ela é imparcial. Ela permite confrontos. Permite ponto de vista diferente. Ou seja, se eu tenho uma dúvida, eu vou num especialista. Se eu não fiquei satisfeito com este especialista, eu posso procurar um outro especialista. Eu posso colocar em xeque estas questões. E aí eu vou chegar, então, na própria ideia do método científico. O método, como eu já disse no começo, é um caminho. Método científico, um caminho sistemático, ou seja, um caminho organizado, um caminho objetivo, um caminho que eu pretendo descobrir as relações universais entre os fenômenos e descobrir as relações universais entre os fenômenos para que eu possa ter uma boa previsão daquilo que eu estou estudando. Quem que são os cientistas? Quem são essas pessoas que nos comunicam este conhecimento e que nós damos tanto valor? Podemos pensar em uma comunidade científica e não apenas em um nome, X ou Y. Ou seja, uma comunidade é um conjunto de indivíduos que se reconhecem e que são reconhecidos como possuidores de um tipo de conhecimento específico, dentro de uma área específica de investigação. Ou seja, os cientistas são reconhecidos por eles
e por nós, sociedade, como pessoas muito importantes e que são também donos da verdade. E coloquem aspas em volta desta palavra verdade, porque os cientistas descobrem uma verdade e esta verdade ela tem um prazo de validade. Ou seja, tudo o que nós sabemos hoje é válido até quando? Eu penso em filosofia da ciência, é válido até hoje. Por que hoje? Porque amanhã eu não sei se outro cientista vai apresentar uma ideia diferente, uma ideia contrária. Quando eu falo ciência e valores, eu sei que a ciência não trabalha com questões dos valores. Ela trabalha com a questão da inteligência, do intelecto, a questão cognitiva. Ou seja, o cientista, ele quer conhecer sem ter em vista inicialmente a aplicação prática do conhecimento. Valores cognitivos, que isso chama. Quando eu penso em valores de cognição ou valores de como nós aprendemos as coisas, eu também estou pensando em imparcialidade. Ou seja, aceitar como científico apenas teorias que passam pelo crivo rigoroso de um padrão de avaliação. A ciência também trabalha a partir de uma autonomia, no sentido de que ela não recebe sobre si pressões externas para produzir alguma coisa. Por isso, as suas teorias podem ser imparciais, podem ser neutras. Se eu tenho uma empresa e contrato um empregado para trabalhar para mim, eu quero que ele faça o seu trabalho da maneira mais próxima daquilo que eu penso, daquilo que eu gosto, daquilo que eu acho como certo e verdadeiro. E se ele não fizer, eu posso, então, fazer uma pressão para ele fazer ou ser demitido. Ele vai ter escolhas. Bom, quando eu falo da autonomia da ciência, eu estou dizendo que ela está livre destas pressões. Por exemplo, houve momentos na história em que os cientistas foram pressionados. Eu tenho Galileu, foi julgado, condenado pela Inquisição, porque ele levantou a hipótese do heliocentrismo. Ou seja, Galileu disse: não é a Terra que é imóvel, é o Sol que está imóvel e a Terra girando em torno dele. Então, nós tínhamos um sistema geocêntrico, passamos então a pensar em um sistema heliocêntrico. E quanto à neutralidade, a ciência não atende nenhum outro valor além do cognitivo, como eu tinha dito antes. Porque ela pretende ser neutra. Porque ela não tem pressões externas. Ela não tem também valores ou convicções pessoais, moral ou política. Imagina que nós estamos passando por uma pandemia e nós temos a nossa política brasileira extremamente dividida, polarizada. Dois grupos diferentes, muito fortes. Imagina se os cientistas falassem: eu vou tentar ou eu vou descobrir a cura para esta doença, mas eu não gostaria que os apoiadores do político X ou Y fossem os destinatários desta cura, recebessem esta cura. Eu não poderia pensar uma ciência que trabalha nessa perspectiva. Por isso que a ciência não trabalha com valores. Ela trabalha com neutralidade. Não posso pensar a questão da etnia,
Não posso pensar a questão da religião. Não posso pensar classe social. E se o cientista ele pensa utilizar algumas destas questões como principal para desenvolver o seu trabalho, ele deixou de ser neutro. Porque a ciência pesquisa a verdade para a sociedade. A ciência pesquisa a verdade para o mundo e não para grupos específicos. Ou seja, não tem valores éticos e políticos envolvidos. Por isso que o conhecimento científico precisa ser neutro, ele precisa ser imparcial, não tomar lados, e ele tem que ser autônomo para garantir uma racionalidade e uma objetividade nas observações. Mas eu também posso pensar que esta neutralidade ela pode se apresentar como um tipo de ilusão. Lógico. Eu posso ter um empresário ou uma grande empresa que esteja patrocinando alguma pesquisa. E é lógico que ela comprou, ela patrocinou o resultado desta pesquisa. E se isso acontece, eu posso estar retirando o resultado da própria humanidade e fazendo que aquele resultado seja restrito somente a esta empresa ou a este empresário. Um exemplo: altos investimentos na indústria da guerra. E aí a gente pensa, precisamos de medicamentos, cura para retardar o avanço do câncer, o avanço da AIDS. Ao mesmo tempo, eu tenho muitas empresas que estão interessadas na manutenção destas pessoas com câncer e com AIDS. É difícil isso que eu estou falando e pesado, porque dizer que existe empresa que lucra com a quantidade de pessoas que possuem câncer e AIDS é uma coisa dolorosa, porque eles lucram com os medicamentos que são vendidos, coquetéis, para manter as pessoas, pelo menos, estabilizadas em um tipo de cura. Então, eu não posso fazer da ciência um tipo de comércio específico, um tipo de lucro, um tipo de investimento privado. A ciência precisa estar a serviço da sociedade, do mundo, de todas as pessoas. Por isso, o cientista tem uma grande responsabilidade. E o papel da filosofia, com relação à ciência e às suas aplicações, encontra-se na investigação dos fins, ou seja, de qual é a prioridade que a ciência se propõe, nas consequências do uso das técnicas. O que a ciência quer? Ou onde ela quer chegar? E a partir daí, a gente pode continuar a nossa reflexão pensando a resposta para a seguinte pergunta: a ciência é realmente neutra? Então, como uma questão para esta prova, eu gostaria que você elaborasse a seguinte reflexão. A partir do que foi exposto sobre ciência, sobre métodos, sobre características da ciência, me defina o que é ciência.
e depois responda: a ciência é neutra? Gostaria de ouvir a sua opinião. Obrigado.